é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluias, glória a Deus, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida, que cada irmão e irmã possa nessa noite sentir a presença de Deus, que nós possamos juntos estar diante da presença do Senhor. É um prazer muito grande podermos estar mais uma vez aqui numa live, onde nós temos o nosso encontro de oficiais, né? Você que é oficial da igreja, você que não é oficial, mas está conosco, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você, que Deus possa te dar a vitória, que Deus possa abençoar a sua família, a sua casa. É uma alegria muito grande podermos ter essa interação com os irmãos e, infelizmente, né, estamos impossibilitados de nos reunir presencialmente, mas podemos estar juntos virtualmente. Então, meus queridos, que nós possamos, né, nessa noite ser abençoados pelo Senhor. É um prazer muito grande ter você conosco. Eu já estava com saudade das lives, né? Nós fizemos por vários domingos, terças, quando estava num período de igrejas fechadas, e hoje nós estamos aqui mais uma vez nesse encontro de oficiais, onde vamos juntos orar, vamos juntos abençoar, né, a vida dos irmãos e principalmente aprender um pouco da palavra do Senhor. É maravilhoso podermos estar juntos mais uma vez e fazer a obra do Senhor. Então eu quero agradecer, né, cada um de vocês, e vamos juntos aí até por volta de 9 horas, onde vamos estar aprendendo as coisas do Senhor. Eu gostaria nesse momento de ler o Salmo de número 100. Né? Você que tem aí a sua Bíblia, abra no Salmo de número 100, nós vamos estar meditando nesse Salmo, vamos estar meditando nessas palavras maravilhosas do Salmo de número 100, onde o salmista fala algo muito importante, né? Sobre celebrar o Senhor com alegria. Então, Salmos de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Então, meus queridos, é maravilhoso nós podermos meditar nesse salmo, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Você que serve ao Senhor, faça isso com alegria no seu coração. Você que é servo do Senhor, sirva a Ele com alegria, porque o Senhor é bom, né? No último versículo fala, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração a geração.
Então nessa noite nós vamos orar, eu gostaria de orar nesse momento, para que nós possamos pedir a Deus, ao Espírito Santo do Senhor, que Ele possa falar conosco, que Ele possa estar nos conduzindo nessa noite, para que nós possamos, em nome de Jesus, abençoar a vida dos irmãos. Nós temos reunidos conosco várias igrejas apostólicas, algumas igrejas também que não são igreja apostólica, mas estão conosco nessa live. Então eu quero agradecer todos os irmãos, os pastores, que vocês possam estar sempre firme e forte na presença do Senhor. Vamos orar nesse momento, amém? No nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer nesse momento pelo privilégio que nós temos de estar mais uma vez na tua presença. Quero pedir, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que o Senhor venha tratar conosco nessa noite. A tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. E nessa noite nós te agradecemos porque o Senhor é poderoso. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos chamado, Deus, para estar servindo ao Senhor. E nessa noite nós te louvamos porque o Senhor tem estado ao nosso lado, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. E por isso, Pai, nós queremos te agradecer nessa noite. Eu quero pedir ao teu Espírito Santo que venha falar conosco, ao teu Espírito Santo que venha nos conduzir, ó Pai, e que possamos juntos estar diante do Senhor, louvando, bendizendo, exaltando o teu nome. Pai querido, eu quero te agradecer pela vida de cada pastor, pela vida de cada obreiro, Pai, pela vida de cada irmão e irmã que estão conosco nessa noite. Fala no coração de cada um, abençoe a vida de cada um, fortaleça cada um, para que nós possamos caminhar juntos na tua presença até a volta de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, te louvamos nessa noite, bendizemos o teu santo nome e colocamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nessa noite, amém? Vamos louvar ao nosso Deus poderoso, porque Ele é bom e Ele tem cuidado de nós, amém? Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, porque Ele está presente nas nossas vidas. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias. Só o Senhor é dono de toda a terra. Só o Senhor é poderoso, Ele é grande, muito digno de ser louvado e de ser adorado. Amém?
vais fazer, por tuas promessas e tudo que é. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Glória a Deus, irmãos. Nós temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Nós estamos passando um momento muito difícil. Todos nós passamos por um momento muito difícil, né? O mundo inteiro, mas temos que agradecer ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos abençoado. O Senhor tem feito grandes coisas por nós, né? Nós podemos ver o quanto Deus nos ama e o quanto Ele tem cuidado das nossas vidas. E é por isso que nós agradecemos por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Nós somos privilegiados de podermos estar diante do Senhor, fazendo a vontade do Senhor e contando com a graça de Deus, contando com a presença de Deus nas nossas vidas. Então, querido, sempre agradeça ao Senhor por tudo, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Amém? Companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao caminhar, pois tu dissipaste toda a sombra, já tenho a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Divino companheiro
companheiro no caminho. Tua presença sinto logo ao caminhar, pois tu dissipaste toda a sombra. Já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morar da permanente. Fica, Senhor, Teu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluias! A sombra da noite se aproxima e nós contamos com a presença do Senhor Jesus conosco, amém? Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele tem estado conosco, irmãos. Nós podemos sentir a presença dEle, nós podemos sentir a presença do Senhor a cada dia. Isso é maravilhoso, porque o Senhor Jesus, Ele prometeu e Ele cumpre as suas promessas, amém? Ele tem prometido tantas coisas, né? E a mais importante de todas, que estaria conosco todos os dias. Portanto, irmãos, não se apavore, né? Não tenha medo, não temas, porque o Senhor, Ele está conosco. E quando Jesus está do nosso lado, a vitória é certa, a vitória é garantida, amém? Então, tenha fé, tenha coragem, esteja sempre firme na presença do Senhor. E Deus vai continuar nos abençoando, amém? Quero louvar o Senhor com mais um hino nessa noite, com mais um cântico. E com certeza o Senhor vai falar conosco através desse cântico, amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer
de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Glória, 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 para sempre, amém. Aleluia, meus irmãos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele a adoração. O Senhor Jesus, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E quando nós adoramos a Deus, nós estamos falando para Ele aquilo que Ele é. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos expressando aquilo que Ele é. E a Ele tem que ser toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é digno, né, de toda a honra e toda a glória. Por isso, meu querido, adore. Né? Tem um hino que fala, um pedaço desse hino fala: sobrevivi adorando. Sobrevivi adorando. E a cada dia precisamos adorar o Senhor, aquele que nos amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer no nosso lugar. Então, meu querido, adore ao Senhor na beleza da sua santidade. A palavra de Deus fala que o Senhor busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você estiver triste, adore. Quando você estiver triste, louve ao Senhor. Quando você estiver preocupado, adore ao Senhor. Porque na adoração, no louvor, na adoração, é que nós vamos vencer as nossas batalhas. Então, nunca pare de adorar o Senhor, nunca pare de louvar ao Senhor, porque Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Então eu gostaria nessa noite, meus queridos, de poder compartilhar com os irmãos algumas coisas importantes a respeito de servir ao Senhor com propósito. O tema do nosso encontro de oficiais é servindo ao Senhor com propósito. Eu gostaria que vocês pudessem abrir suas Bíblias, aqueles que têm a sua Bíblia em mãos, abra sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículos 23 e 24. Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Eu gostaria de meditar com os irmãos, nós temos obreiros, de várias igrejas conosco nessa noite, e vamos estar aqui juntos, aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor. Você que está conosco, você também vai aprender algumas coisas importantes no sentido de servir a Deus com propósito. Então, você que tem aí sua Bíblia aberta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24, diz assim a palavra de Deus: tudo o que fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor, a quem estais servindo.
Então, queridos, nós precisamos servir a Deus com propósito. Nós somos chamados para servir a Deus com propósito. Então, queridos, quando nós olhamos para essa palavra do Senhor, né, nós vemos que liderar é uma grande responsabilidade. Em algum momento da nossa vida, né, ou em algum departamento da nossa vida, nós vamos liderar. Nós somos líderes muitas vezes na nossa casa, né? Somos líderes no trabalho, somos líderes na igreja, ou seja, exercemos um papel de liderança. E liderar significa ter responsabilidade. Exercer liderança significa guiar, ensinar, desenvolver pessoas. Quando Deus nos chama para liderar, Ele está nos colocando a responsabilidade de ensinar as pessoas. Ele está nos colocando uma responsabilidade de guiar, de desenvolver pessoas para que elas cumpram o propósito de Deus para elas e por meio delas. Ou seja, Deus, Ele nos dá essa alegria de poder ser líderes para que possamos ajudar as pessoas a se encontrar no ministério que Deus tem para elas e como elas vão usar, né, esse chamado de Deus nas suas vidas. Então, liderança é algo que gera responsabilidade. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas líderes ou exercendo liderança sem responsabilidade. Isso é um perigo muito grande. Isso é uma situação muito complicada. Porque quando nós exercemos liderança sem responsabilidade, nós fazemos de qualquer jeito, de qualquer maneira, nós vamos ser cobrados por causa disso. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que liderar exige de nós uma grande responsabilidade. Uma outra coisa importante que nós vemos sobre liderança é que liderança cristã, ela não está baseada em padrões do mundo como sucesso, dinheiro e poder. Quando se fala em liderança no mundo secular, imediatamente é colocado a seguinte situação: você vai ser líder, você vai ter poder, você vai ter sucesso, você vai ser conhecido, vai ser famoso, você vai ganhar dinheiro, vai ter poder. Mas esse modelo de liderança é um modelo que é um modelo para o mundo, para as pessoas que não conhecem Jesus. Mas quando nós conhecemos Jesus, o modelo que Jesus nos ensinou de liderança é a liderança sem oprimir, é a liderança sem dominar os outros pela autoridade, mas é a liderança baseada em servir. É a liderança baseada em estar prontos para servir as pessoas. Então, meu querido, a liderança cristã, ela não está baseada nos padrões que o mundo oferece, mas ela está baseada em servir. E quando nós olhamos para isso, né, nós vemos que o quanto que Deus é maravilhoso, porque Ele nos chama para liderar, mas não para sermos servidos, mas para servirmos. Isso é muito importante. Nós precisamos aprender sobre esse tipo de liderança, porque muitas pessoas têm um conceito errado, né? Eu quero liderar lá na igreja para eu poder ter um cargo, para eu poder aparecer, para eu poder ser famoso, para eu poder ser conhecido. João Batista, meus queridos, ele era o profeta que deu início ao ministério de Jesus. Ele preparou o caminho para o ministério de Jesus. E num determinado momento ele diz que convinha que Jesus crescesse e que ele diminuísse. Isso é um exemplo de liderança. Um homem que era famoso, né? Porque era um profeta que procurou fazer o caminho para o ministério de Jesus. E num determinado momento ele falou: olha, eu sou só uma pessoa que Deus usou para poder o ministério de Jesus fosse lançado aqui. E nós precisamos entender isso, queridos.
liderar não é ser servido, mas é servir. Liderar é nós podermos servir as pessoas com alegria. Nós lemos aqui, tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então nós precisamos entender que isso é maravilhoso, podermos ser líderes servindo. E quando nós entendemos isso, nós vamos ver o quão precioso é servir a Deus. A liderança cristã, meu querido, ela é uma tarefa árdua, que exige de nós muita dedicação, muito amor. Geralmente, o líder, ele é um amigo particular da pessoa. Geralmente o líder, ele é um conselheiro, ele é um pacificador. As pessoas veem a liderança, seja ela o pastor, o presbítero, o diácono, a diaconisa, os líderes de grupos, como pessoas que são seus amigos particulares, como pessoas que são seus conselheiros. E é por isso que nós temos que ter essa responsabilidade de sermos amigo, de sermos conselheiros, de sermos pacificadores. Quantas vezes nós nos deparamos com situações de pessoas que estão desesperadas e vêm procurar ajuda em nós. E nós, como líderes, como liderança, precisamos emprestar o nosso ombro, emprestar os nossos ouvidos a essas pessoas. Quantas pessoas que estão sofrendo e chegam para nós e dizem: olha, irmão, irmã, eu queria que você pudesse me ajudar. Querido, isso é liderar, é você ser amigo, é você ser conselheiro. Quantas pessoas estão andando aí sem direção e precisam de um conselho? Então nós como liderança precisamos estar sempre prontos para aconselhar, sempre prontos para ouvir, sempre prontos para pacificar. E é para isso que Jesus nos chama como liderança. Uma outra coisa importante que nós aprendemos, que para ser um bom líder, e eu creio que todos nós queremos ser bons líderes, nós precisamos de, além do chamado de Deus, ter alguns atributos que são importantes. Porque nós somos chamados por Deus e precisamos, no meio desse chamado, ter alguns atributos onde nós vamos demonstrar que Deus está nos usando para que o nome dele seja glorificado. Então, meus queridos, eu quero falar nessa noite também um pouco sobre esses atributos que o líder, a liderança, aquela pessoa que Deus chamou para ser líder, precisa ter para que seja um bom líder. Olha, nós somos privilegiados. Deus confiou a nós uma obra, Deus confiou a nós um trabalho, Deus confiou a nós uma condição de poder fazer a obra dele. Isso é maravilhoso, meus queridos. Então nós precisamos, além do chamado, ter alguns atributos que vão contribuir e que vão nos credenciar a sermos bons líderes. Então nós vamos falar sobre isso nessa noite. Um bom líder, primeira coisa que ele precisa é ser exemplo para os outros. O bom líder, ele tem necessariamente que ser exemplo. E o que é ser exemplo? Ser exemplo as pessoas devem olhar para o líder e sentir confiança no líder, sabendo que ele não apenas fala, mas principalmente ele faz. Ele é um bom exemplo, ele dá bom testemunho para que as pessoas possam, através da vida dele, sentir segurança na sua liderança. Infelizmente, irmãos, nós temos visto muitas pessoas que são líderes, mas que o seu testemunho não condiz com o cargo que a pessoa ocupa. Nós temos visto muitas pessoas que são líderes, que não dão um bom exemplo.
não dão um bom exemplo para os seus liderados, não dão um bom exemplo para os seus filhos, não dão um bom exemplo para a sua família. Então, muitas vezes, a pessoa fala, a pessoa tem um bom discurso, tem uma boa palavra, tem uma oratória muito boa, mas, infelizmente, o seu exemplo, ele joga por terra tudo aquilo que a pessoa fala. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que essa é uma responsabilidade muito grande. O nosso testemunho, o nosso bom exemplo, ele vai fazer com que as pessoas vão confiar naquilo que nós falamos com ela. O nosso bom exemplo, ele vai fazer com que as pessoas possam ver a obra de Cristo através da nossa vida. A palavra de Deus fala que você conhece uma pessoa é pelo seu fruto. Você conhece uma árvore é boa ou não é pelo seu fruto. Você conhece uma pessoa se ela é boa ou não, se ela demonstra atitudes que condizem com aquilo que ela fala. Jesus cansou de chamar os escribas e fariseus de hipócritas. Para quem não sabe, os escribas e fariseus, eles eram os líderes da época, os líderes religiosos, homens que se exaltavam por conhecer, a lei e, infelizmente, não davam exemplo. Várias e várias vezes Jesus chama os escribas e fariseus de hipócritas, porque eles falavam uma coisa e faziam outra. Eles colocavam cargas sobre os ombros das outras pessoas e não cumpriam aquilo que era para ser cumprido. Então, meus queridos, o exemplo que nós temos que dar, o bom testemunho que nós temos que dar é o carro-chefe da nossa liderança. Pessoas não vão ficar felizes com líderes que não dão bom exemplo. As pessoas não vão respeitar o líder que não dão bom exemplo. E aí eu pergunto, nós como liderança, será que nós temos dado bons exemplos? Será que nós temos dado bom exemplo no nosso trabalho? Será que nós somos realmente um funcionário onde as pessoas olham para nós, o nosso patrão olha para nós e vê e fala, olha, realmente ele é um ótimo funcionário. Realmente ele é uma pessoa que a gente pode confiar. Então, meus queridos, será que nós temos sido um bom exemplo, temos dado um bom testemunho no nosso trabalho? Ou será que nós ficamos ali no nosso trabalho, na presença do nosso patrão, do nosso encarregado, do nosso chefe, nós trabalhamos, mas quando o nosso chefe vai embora, quando o nosso patrão vai embora, nós não fazemos mais nada? Será que nós somos aquele mau exemplo no trabalho que quando o patrão não está olhando, quando o encarregado não está olhando, nós aproveitamos para não fazer nada? Nós fomos contratados para prestar um serviço. Esteja o patrão na empresa ou não, esteja o encarregado na empresa ou não. Isso é dar um bom exemplo. Muitas vezes você que dá um bom exemplo no seu trabalho, trabalhando, se esforçando, procurando fazer o melhor, você vai ser taxado de bobo, você vai ser taxado de otário, mas não importa, meu querido, porque você está trabalhando e você está fazendo aquilo que é para que você possa fazer, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, seja um bom exemplo no seu trabalho. Você que é patrão, seja um bom exemplo para o seu funcionário. Você que é patrão, você que tem uma empresa, dê bom exemplo para o seu funcionário. Não é pelo fato de você ser o dono da empresa, não é pelo fato de você ser o patrão que você pode maltratar, que você pode ser ignorante, que você pode ser sem educação com os seus funcionários. Sabe por quê, meu querido? Porque o seu funcionário que sabe que você conhece Jesus, ele está olhando para você, além de patrão, como um homem e uma mulher de Deus. Então dê bom exemplo para o seu funcionário, você que tem a sua empresa, você que mora aí na sua cidade, dê bom exemplo para os seus vizinhos. É importante os vizinhos conhecerem
quem nós somos de verdade. Tem muitas pessoas que, infelizmente, meus queridos, eles estão na igreja, eles fazem parte de liderança de igreja, mas, infelizmente, não dão bom exemplo para os seus vizinhos. Briga com o vizinho por qualquer coisa, arruma confusão com os vizinhos, arruma confusão por qualquer motivo. Então, querido, seja exemplo. Né? Nós estamos falando do primeiro ponto, né? Para que possamos ser bons líderes, precisamos dar bom exemplo. Né? Você que é líder na sua casa, dê um bom exemplo para os seus filhos. Dê bom exemplo para sua esposa, dê bom exemplo para o seu marido. Eu vou falar uma coisa aqui, meus queridos, que é muito séria. Muitas pessoas não se convertem, não aceitam Jesus por causa do mau exemplo do marido, da esposa, dos pais. Isso é muito sério. Como que nós podemos falar uma coisa e fazer outra, dar mau exemplo e depois querer que as pessoas sigam o nosso exemplo? Queridos, quando Jesus sempre demonstrou bom exemplo e as pessoas o seguiam pelo que ele falava e principalmente pelo que ele fazia. Você que estuda, dê um bom exemplo na sua escola. Né? Você que está ali na sua escola, né? Procura dar um bom exemplo. Hoje é dia de prova, eu não estudei nada. Eu vou colar, né? Eu vou dar um jeito aqui de conhecer a resposta sem ter estudado. Querido, isso não é bom exemplo. Então devemos procurar, em primeiro lugar, ser bom exemplo. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso exemplo, ele vai surtir muito mais efeito do que as nossas palavras. Muitas vezes o nosso exemplo, ele vai ser mais importante, ele vai alcançar muito mais as pessoas do que as nossas palavras. Então, o primeiro ponto que nós precisamos de entender, dar um bom exemplo. Se queremos ser um líder abençoado, se queremos ser um bom líder, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, seja na família, precisamos trabalhar com bom testemunho. Precisamos dar bom exemplo para as pessoas, para que elas possam ver Jesus através da nossa vida. Segunda coisa que nós precisamos entender: precisamos ter um senso de justiça apurado. Sabe o que é isso? Se nós queremos ser um bom líder, nós precisamos ter a capacidade de julgar alguma situação, né, com a imparcialidade. Nós precisamos aprender a ouvir todas as partes. Nós precisamos aprender a ter um senso de justiça, para que nós não possamos correr o risco de ser injusto com alguém. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você é chamado para poder conversar com um casal lá, o marido e a mulher estão desentendendo, estão tendo um problema, e aí você é chamado para que você possa estar dando a eles uma orientação. O senso de justiça me fala que eu devo ouvir todas as partes. Eu devo ouvir o marido, eu devo ouvir a esposa, porque toda briga de marido e mulher tem 3 versões: a do marido, a da mulher e a verdadeira. Então, quando você ouve o marido, quando você ouve a mulher, você vai entender o que realmente está acontecendo, o que realmente está ocorrendo naquela situação. Então, por isso, querido, nós como líderes, nós não podemos fazer julgamento precipitado. Nós não podemos condenar precipitadamente, até porque o nosso papel não é condenar ninguém, o nosso papel não é julgar ninguém, mas o nosso papel como líder é demonstrar um senso de justiça para que as coisas sejam esclarecidas de uma forma correta e ninguém possa ser prejudicado. Então, para que possamos ser bons líderes, precisamos
ter esse senso de justiça apurado. Precisamos ser justos. E ser justo significa procurar não prejudicar ninguém. Procurar ouvir. Procurar pensar sobre o assunto. Procurar entender a situação. E aí sim nós vamos estar abençoando as pessoas. Então, o líder, ele precisa ser imparcial. Ele precisa resolver conflitos com imparcialidade. Ele precisa resolver conflitos buscando sempre a verdade. Porque em todo conflito, as pessoas sempre querem ter razão. Se você conversa com duas pessoas que estão brigando, cada uma vai apresentar a sua razão. E nós, como líderes, precisamos trabalhar com a verdade, com os fatos. Então, o segundo ponto importante para sermos um bom líder, termos um senso de justiça apurado. Uma outra coisa que nós precisamos entender também com relação à questão de sermos bons líderes. Precisamos pedir a Deus todos os dias sabedoria. A palavra de Deus fala que se alguém deseja alcançar sabedoria, peça a Deus. E uma coisa interessante, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus, ele aparece a Salomão e fala com Salomão: Salomão, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Pede o que você quiser e eu vou dar para você. Olha, irmãos, a oportunidade que Salomão tinha na sua vida. Imagina você, Deus aparecendo para você à noite e falando para você: peça o que você quiser e eu vou te dar. Salomão não teve dúvidas. Ele falou: Senhor, primeiro eu quero que o Senhor confirme o meu reinado. Confirma o meu reinado. Confirma a minha posição de liderança. E é importante nós aprendermos isso, irmãos. Precisamos pedir a Deus todos os dias para confirmar a nossa posição de liderança. Foi a primeira coisa que Salomão pediu. Confirma o meu reinado. Confirma que eu sou o líder que o Senhor chamou para substituir o meu pai. E depois ele fala com Deus: eu quero te pedir, Senhor, que me dê sabedoria para julgar o teu povo. Irmãos, nós não temos noção da importância desse pedido de Salomão. Me dê sabedoria para julgar o teu povo. E aí Deus fala com ele: Salomão, por que você me pediu sabedoria? E não me pediu poder, não me pediu riqueza, não me pediu coisas materiais. Além da sabedoria, eu vou dar a você também riqueza, eu vou dar a você fama, eu vou dar a você bens materiais. Então, irmão, Salomão, além da sabedoria, ele recebeu de Deus as bênçãos materiais. E quando nós olhamos para isso, um bom líder precisa ter sabedoria. Sabedoria em quê? Como que nós exercemos a sabedoria? Nós exercemos sabedoria no falar. Tem pessoas, irmãos, que jogam tudo por terra por não ter sabedoria no falar. Porque quando nós queremos falar alguma coisa para alguém, uma verdade para alguém, nós precisamos saber a maneira que nós vamos falar. Nós precisamos saber ou ter sabedoria do jeito que nós vamos falar, na hora que nós vamos falar, da maneira em que nós vamos falar. Porque isso faz toda a diferença. Uma pessoa que não é sábia ao falar, uma pessoa que não tem sabedoria com as palavras, ela acaba jogando por terra tudo aquilo que muitas vezes ela construiu. Então, é uma coisa muito interessante que nós precisamos aprender. Um bom líder, ele precisa ter sabedoria ao falar.
Porque, irmãos, tudo pode ser falado, mas tem que ser falado na hora certa, do jeito certo e no lugar certo e da maneira correta. Quantas vezes nós vemos casais com problemas sérios por causa de falta de sabedoria no falar? Quantas vezes nós vemos pessoas com problemas sérios porque não tem sabedoria nenhuma ao falar as coisas? Ser verdadeiro não significa que nós devemos ser sem educação. Ser verdadeiro não significa que nós temos que ser grosso ao falar com os outros, ignorante ao falar com os outros. Nós precisamos entender, meus queridos, que ser sábio é quando nós falamos da maneira correta. É quando nós mostramos a verdade da maneira correta. Isso, quando nós falamos com sabedoria, a pessoa vai nos agradecer. Porque através do nosso falar com sabedoria, a pessoa vai entender o seu erro e vai procurar transformar. Quando nós vamos falar alguma coisa com alguém, e nós que somos líderes, muitas vezes precisamos ter esse cuidado. Nós temos que tomar um cuidado muito grande para que não possamos magoar as pessoas. Tem tantas pessoas feridas porque alguém foi falar para ela verdades, mas de maneira errada, ou no lugar errado. Irmãos, existem lugares que determinados assuntos não devem ser tratados. Ah, mas eu falei com educação. Existem lugares que nós não podemos tratar certos assuntos. Existem lugares que não cabe assuntos a serem tratados. Nós precisamos ter essa sabedoria. Existem situações que é melhor nós ficarmos calados. Muitas vezes o nosso silêncio ele vai falar mais do que as nossas palavras. Então nós precisamos ter sabedoria no falar, da maneira correta, né? No lugar correto, do jeito correto, né? Muitas vezes, né, acontece diversas vezes um conflito no casamento. Por quê? Porque ou o marido ou a esposa falam coisas indevidas no momento errado. O marido chegou do serviço lá cansado, né, trabalhou o dia inteiro, está cansado, está doido para tomar um banho, para descansar, para alimentar. E quando ele chega em casa, a esposa já vai com 7 pedras em cima dele, né, jogando aquele monte de problema para cima dele. Ou, às vezes o marido chega em casa também e teve um dia difícil no trabalho e quer descontar na esposa, quer derramar sobre a esposa as suas frustrações, a sua raiva. E isso traz conflito, isso traz problema. Então, querido, nós precisamos aprender a ter sabedoria. Um bom líder, ele precisa ter sabedoria para falar e, às vezes, até para ficar calado. Às vezes, até para ficar em silêncio. Porque quando ele muitas vezes fica em silêncio, ele acaba mostrando a verdade para a pessoa sem falar uma palavra. Quantas pessoas que saíram das igrejas, quantas pessoas que saíram e estão hoje no mundo porque foi falado para elas ou foi chamado a atenção delas de maneira incorreta. Precisamos tomar esse cuidado, precisamos tomar essa atitude de sabedoria. A palavra de Deus fala que a nossa língua, ela quando é dominada, ela vai ser bênção para a nossa vida. Então, queridos, todo homem seja pronto a ouvir, tardio em falar e tardio em irar. Toma cuidado com aquilo que você fala, né? Toma cuidado da maneira que você fala. Toma cuidado, né, aonde você fala. Porque para que possamos ter resultado como liderança, precisamos ter sabedoria ao falar. Uma outra coisa importante que nós vemos para um líder, para ser um bom líder, é ter humildade. Irmãos, uma das piores coisas que existe no mundo
são líderes arrogantes. Líderes que se acham melhor do que os outros. Líderes que se acham superiores aos outros. E para que possamos ser um bom líder, nós precisamos ter humildade. Nós precisamos ser humildes. E o que é ser humilde? Ser humilde é nós reconhecermos quem nós somos e a quem nós servimos. Ser um bom líder, precisamos exercer a humildade, no sentido de entendermos a posição que nós estamos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver Jesus dando um exemplo de humildade. Jesus pega os seus discípulos e fala com eles que iria lavar os pés de todos eles. E lavar os pés significava uma atitude de humildade. Então Jesus não apenas falou de humildade, não apenas era humilde, mas ele demonstrou atitude de humildade. E é o que nós precisamos para sermos bons líderes, ser humildes, né? Entender que as pessoas, elas vão olhar para nós, vão nos ajudar, vão estar conosco quando elas veem em nós a humildade. Elas vão estar do nosso lado quando elas perceberem que nós somos pessoas humildes e que nós somos pessoas que buscamos entender a situação das pessoas. A palavra de Deus fala que a arrogância, né, ela precede a ruína. Nós vemos tantas pessoas soberbas, tantas pessoas arrogantes, tantas pessoas que se acham melhores do que os outros, que, infelizmente, elas caíram por terra. A palavra de Deus conta a história de um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei, ele foi o maior rei do império babilônico. E ele era arrogante, ele não reconhecia Deus como Senhor, ele não reconhecia a soberania de Deus. E aí, Deus fez com que ele pudesse comer capim juntamente com os animais, porque ele era arrogante. Então, meu querido, um líder, ele tem que tomar cuidado com a arrogância. Muitas pessoas, né, nós vemos isso em várias áreas, né, no trabalho, às vezes na família. A pessoa às vezes está lá no trabalho, consegue uma promoção e acha que já é o dono da empresa. E acha que pode sair humilhando os colegas, acha que pode sair fazendo coisas contra os seus colegas de trabalho. Às vezes a pessoa é uma pessoa bacana, é uma pessoa gente boa, e aí de repente ela é chamada para ser um encarregado, ou para ser um supervisor, e aí ela muda totalmente o seu comportamento por arrogância. Cuidado com isso, meu querido. Cuidado, né? Porque Deus ama as pessoas que são humildes. Um bom líder, ele deve demonstrar humildade, reconhecendo que ele está ali não porque ele é, mas porque Deus é na vida dele. Porque nós não somos nada. Nós não somos nada. É Deus que está conosco. Nós cantamos hoje porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, que possamos ser humildes, né? Que possamos demonstrar humildade. E uma coisa importante, quando nós vemos isso, quando nós demonstramos humildade, as pessoas vão estar sempre buscando estar conosco. Vocês já repararam uma coisa? Quando tem uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que se acha, uma pessoa que ela entende que é maior do que os outros, e nós estamos numa roda de amigos, numa roda de pessoas, e essa pessoa chega, todo mundo se afasta. O comentário é o seguinte: vem aquele chato, vem aquele enjoado, vem aquele que acha que é melhor do que todo mundo. Porque pessoas arrogantes,
Pessoas orgulhosas, elas normalmente afastam as pessoas de perto delas. Mas as pessoas humildes sempre vão atrair pessoas. Como é gostoso estar com pessoas que são humildes. Humildes ao tratar os outros. Humildes a reconhecer quem somos de verdade. Porque a humildade, ela agrada os olhos de Deus. Uma outra coisa importante para que nós possamos demonstrar ser um bom líder é ter amor. E quando nós olhamos para isso, meu querido, nós vamos ver que o amor é a base de todas as coisas. Amor é a base de tudo. Quando nós lemos no livro de 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos entender a importância do amor. Né? Lá mostra uma coisa muito interessante para nós. Fala que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada me adiantaria. Se eu pegasse todos os meus bens, vendesse e distribuísse para os pobres, nada me adiantaria se eu não tiver amor. Então, querido, o amor, o que é o amor? Nós precisamos, muitas vezes, as pessoas confundem o que é amor. Amor é um sentimento que é demonstrado por atitude. É um sentimento que está diretamente ligado à atitude. Eu vou provar isso para vocês. A palavra de Deus fala em João 3,16 o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que é amor? Amor é um sentimento que é demonstrado através de atitude. E tem um monte de gente aí falando que ama. Tem um monte de... Irmãos, queridos, falar que ama é a coisa mais fácil do mundo. Falar que ama é muito fácil. Mas o amor, ele só é exercitado, ele só é verdadeiro quando existe uma demonstração com atitude. Tem um monte de marido falando que ama a esposa e traindo a esposa. Tem um monte de esposa falando que ama o marido e traindo o marido. Tem um monte de pai que fala que ama os seus filhos, mas não cuida dos seus filhos. Tem um monte de filhos que falam que amam seus pais, mas não cuidam dos seus pais. Tem um monte de gente falando que ama, mas não faz nada para demonstrar esse amor. Então nós precisamos não apenas falar que amamos, mas precisamos demonstrar amor através das nossas atitudes. Né? Nós, como liderança, muitas vezes, queridos, nós vamos ser criticados. Quem nunca foi criticado? Quem nunca foi criticado? Você vai ser criticado se fizer, você vai ser criticado se não fizer, você vai ser criticado de qualquer maneira. E uma coisa interessante que nós vemos é que muitas vezes nós somos criticados injustamente, mas faz parte. E por causa disso nós não podemos deixar de amar quem nos critica. Né? Você que está trabalhando na obra, você que está trabalhando, buscando fazer a vontade de Deus, muitas vezes, meu querido, você vai ser criticado. E pessoas vão falar assim, se fosse comigo eu faria desse jeito ou daquele jeito. Mas as pessoas que criticam nunca fazem. As pessoas que criticam, elas nunca colocam a mão na massa. Mas elas criticam quem está fazendo. As pessoas que criticam, muitas vezes, elas têm solução para tudo na cabeça delas, mas são incapazes de fazer, nem que seja para dar uma ajuda. Então, meu querido, né, o amor vai encobrir as críticas que nós recebemos. Né? É uma coisa interessante sobre crítica,
normalmente as pessoas que mais criticam são as pessoas que menos fazem. Normalmente as pessoas que mais criticam são aquelas que não querem ajudar. Então, se você está sendo criticado, continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Se você está sendo criticado, continue fazendo aquilo que é para ser feito. Não dê ouvidos à crítica. Vocês se lembram da história da reconstrução de Jerusalém? Onde Neemias, ele pede para o rei para poder reconstruir os muros da cidade, que foi totalmente destruído, e quando ele está lá na construção, ele começa a receber críticas. E sabe o que ele fala? Eu não tenho tempo para dar ouvido para os críticos. E isso ensina para nós uma verdade muito grande, meus queridos. Se nós pararmos para dar ouvidos para críticas, nós nunca vamos fazer nada. E quando nós não fizermos nada, vamos ser criticados porque nós não fazemos nada. Então, deixem criticar você, não importa. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Obrigado, pastor Tiago. Neemias. Então, você está fazendo para Deus. Você está fazendo para o Senhor. Se te criticarem, se colocarem defeito no que você está fazendo, meu querido, deixe que critique você, mas continue fazendo a obra que Deus mandou que você faça. Quando você for cobrado de alguma coisa, às vezes de maneira injusta, nós que somos líderes, isso acontece com praticamente todos, o filho do pastor, a esposa do pastor, o filho do presbítero, a esposa do presbítero, o filho do diácono, são tratados muitas vezes, são cobrados de maneira injusta. E muitas vezes as pessoas fazem isso para tumultuar, mas nós precisamos ter amor por essas pessoas, porque o nosso inimigo não é a pessoa, o nosso inimigo é o Senhor Jesus. Desculpem, o nosso inimigo é Satanás. Jesus, ele veio para destruir as obras de Satanás. Então, precisamos ter amor. Quantas vezes, meus queridos, nós somos maltratados? Quantas vezes somos maltratados? De repente você chega em algum lugar e as pessoas te maltratam de qualquer jeito. Te maltratam, você nem sabe o que você fez. E é maltratado. Mas nós, como líderes, como liderança, precisamos amar acima de tudo, amar incondicionalmente essas pessoas. Querido, ser líder é muitas vezes tomar pancada sem nem saber da onde que elas vêm. Mas nós precisamos amar. Jesus falou que se o seu inimigo, ele te fere a face direita, oferece para ele a esquerda. Se ele te convida a andar 1 milha, vai 2. Sabe o que é isso? É demonstrar amor, mesmo pelas pessoas que muitas vezes nos maltratam, muitas vezes nos criticam. Porque quem quer ser líder, quem quer exercer liderança, precisa estar pronto para receber críticas, para receber cobrança, para ser maltratado, mas acima de tudo, devemos agir e demonstrar amor por essas pessoas. Então, meus queridos, nós vemos a importância de servir a Deus com propósito, de ser líderes com propósito. Qual é o nosso propósito? Essa é uma pergunta muito interessante. Você já deve ter se perguntado, por que eu estou fazendo isso que eu faço? Por que eu estou trabalhando nessa obra que eu trabalho? Por que eu estou... o que me dá prazer em fazer o que eu faço? Quem nunca se perguntou isso? Quem nunca se perguntou por que eu estou fazendo o que eu faço? Qual que é a minha motivação para fazer o que eu faço?
A motivação, meu querido, é que nós precisamos entender que tudo que nós não fazemos para homens. Tudo que nós não fazemos para pessoas, mas nós fazemos para Deus. Tudo que nós fazemos, o propósito é fazermos para o Senhor. Então nós precisamos entender que o nosso trabalho aqui, o trabalho que Deus nos chamou para fazer, é um trabalho para Deus. É um privilégio muito grande que nós temos, poder trabalhar para o Senhor, poder trabalhar para o nosso Deus. Eu e você, meus queridos, temos a alegria de poder trabalhar para o nosso Senhor e Salvador. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados ao inferno, nós estávamos condenados à morte eterna. E o Senhor Jesus, Ele nos resgatou. O Senhor Jesus, Ele mudou a história da nossa vida. O Senhor Jesus mudou o rumo da nossa vida. E hoje nós somos lavados, somos remidos pelo poder do sangue de Jesus. E muito mais do que isso. Não apenas nos lavou, nos limpou, mas Ele nos colocou para trabalhar no reino dEle. Olha que privilégio que nós temos. Olha que privilégio que nós temos de poder participar da obra do Senhor. Jesus, Ele veio, estabeleceu a sua igreja, estabeleceu o seu ministério e hoje nós fazemos parte desse ministério. E olha, querido, qual que é a nossa recompensa? A nossa motivação é fazer para Deus. E qual que é a nossa recompensa? Primeiro, fazer parte da obra de Deus. Eu e você somos parte dessa obra maravilhosa. Eu e você somos parte dessa obra grandiosa. Os anjos queriam fazer essa obra, meus queridos, mas Deus nos deu o privilégio de poder trabalhar nessa obra. A outra recompensa, nós fomos alcançados. Nós fomos transformados pelo poder do Evangelho. Querido, Jesus não morreu naquela cruz para que você possa ter um carro melhor, para que você possa ter uma casa melhor, para que você possa ter uma fazenda, para que você possa ter muito dinheiro. Jesus não morreu naquela cruz para que você possa ter bens materiais, mas Ele morreu naquela cruz para que você possa ser salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Ele morreu naquela cruz para que você possa ser transformado e ter a oportunidade de experimentar a salvação. A nossa recompensa não é ganhar um carro novo, uma casa nova, uma mansão, mas a nossa recompensa é ser salvos da morte eterna do inferno. Pastor, então ter carro novo, ter casa nova, ter bens materiais é pecado? Não. Mas a palavra de Deus fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele vai te dar o melhor. Deus vai te dar o melhor para você. Mas a morte de Jesus na cruz não foi com o propósito de termos coisas materiais. Sabe por quê? Porque as coisas materiais vão ficar por aqui. Você já viu algum milionário que morreu levar o seu dinheiro? Ou levar a sua fazenda? Ou levar a sua casa, o seu carro? Não, querido. Essas coisas Deus nos dá para que nós possamos usufruir aqui. Mas Deus nos dá aquilo de mais importante, mais valioso que nós temos, que é a nossa salvação. Uma outra recompensa que nós temos é quando nós falamos de Jesus para alguém. Uma pessoa às vezes com a vida destruída, uma pessoa com a vida acabada. E essa pessoa vira para a gente e fala: escuta, eu quero aceitar esse Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu já dei oportunidade para tantas coisas nessa vida. Eu já fui em tantos lugares nessa vida, mas nada foi capaz de mudar a minha história. E eu quero aceitar esse Jesus. Querido,
Isso é uma coisa que não tem preço. Quando você vê alguém sendo transformado pelo poder do Evangelho. E Jesus fala conosco que nós devemos ir e pregar esse Evangelho a toda criatura. Nós somos responsáveis em falar do amor de Jesus, da transformação que Ele faz na vida das pessoas, para que as pessoas possam ter a oportunidade de ser salvas através da obra de Jesus naquela cruz. Então, querido, a nossa recompensa é termos sido salvos. Estávamos perdidos. Recebemos a nossa salvação e mostrar às pessoas que elas têm oportunidade de também experimentar a salvação através de Jesus. Como é gostoso falar de Jesus para alguém. Como é gostoso falar do amor de Deus para alguém. E olha, queridos, nós estamos vivendo nesses dias tão difíceis, onde muitas vezes as pessoas chegam para nós e falam: o negócio está feio, né? E a gente fala: realmente está muito feio. Mas somos incapazes de falar que Jesus pode transformar qualquer situação. Quantas vezes, irmãos, nós conversamos com pessoas e começamos a reclamar, e se bobear, reclamamos mais do que as pessoas que não conhecem Jesus. Mas Jesus nos chamou para falar para essas pessoas que a coisa não está bonita, a coisa está feia, mas é o sinal do fim dos tempos. São os sinais que Jesus falou conosco. Então, quando estivermos conversando com alguém, seja num ponto de ônibus, seja no comércio, seja onde for, e uma pessoa vier reclamar com você da situação, é a oportunidade que Deus está te dando para falar do amor dele para essas pessoas. Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos falar do amor de Deus, vamos falar da transformação que só Jesus é capaz de fazer na vida das pessoas. Então, querido, nós precisamos entender que servir a Deus com propósito é nós trabalharmos para que o reino do Senhor ele possa crescer e possa avançar. Deus não nos chamou para ficar à toa. Deus não nos chamou para ficar de bobeira. Mas Ele nos chamou para podermos experimentar a salvação. E mais que isso, para podermos falar dessa transformação para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Quantas pessoas estão com vidas destruídas, com famílias destruídas, com a situação financeira destruída. E nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus para essas pessoas. Então, terminando, vamos aproveitar a oportunidade e vamos servir a Deus com propósito. Deus, Ele nos ama. Ele nos ama de tal maneira que deu seu único filho para nos salvar. E quando nós servimos a Deus, quando Deus nos chama para servi-lo, vamos fazer isso com alegria. O salmo que nós lemos nessa noite: servir ao Senhor com alegria. Querido, servir a Deus não pode ser para nós um fardo. Servir a Deus não pode ser para nós um peso. Quantas pessoas, que sentem um fardo pesado por servir a Deus? Quantas pessoas que sentem um peso muito grande? Eu sirvo a Deus, eu não estou suportando mais, eu não estou aguentando mais. Servir a Deus para nós é uma alegria, é um privilégio. Servir a Deus para nós tem que ser motivo de alegria, porque nós somos chamados por Deus para servi-lo. Então, que nós possamos estar servindo a Deus com propósito de experimentar a salvação e também de levar essa experiência para as pessoas. Amém? Então, que Deus possa abençoar você, o seu ministério, a sua casa, a sua família, e que nós possamos estar juntos nessa caminhada. Mesmo às vezes tendo que estar separados fisicamente, mas estamos unidos em torno de Cristo Jesus. O que nos une é Cristo, porque nós fazemos parte do mesmo corpo.
Nós fazemos parte do corpo de Cristo e um dia nós vamos ser levados para encontrar com Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, queridos, vamos servir ao Senhor com a alegria do nosso coração. Amém? Eu gostaria nessa noite de orar, por você, pela sua família, pela sua casa, para que você possa estar caminhando firme na presença de Deus. Você que tem um cargo de liderança, você que é pastor, você que é presbítero, você que é diácono, você que é diaconisa, você que é líder de grupos, você que é líder de célula, você que é líder na sua casa, no seu trabalho, não importa. Que Deus possa te dar graça, sabedoria, paciência, para que você possa exercer a liderança que o Senhor tem colocado para você. Amém? Feche seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. Deus querido, que o Senhor Jesus continue falando conosco, Pai, que o Teu Espírito Santo continue tratando conosco aquilo que nós precisamos, ó Deus, a cada dia. Pai amado, eu quero te pedir por cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, que a Tua graça, que o Teu poder esteja sobre cada vida, que cada pessoa que é líder, Pai, na igreja, no seu lar, no trabalho, onde quer que seja abençoada pelo Senhor, com graça, com sabedoria, e que possamos, Senhor, caminhar firme e forte na Tua presença, que nós possamos estar diante do Senhor a cada dia, fazendo a Tua vontade. Eu quero te agradecer, Pai, por cada irmão e irmã que estão conosco nessa live, que o Senhor abençoe a família de cada um, o trabalho de cada um, que o Senhor prospere cada um, que o Senhor abençoe cada um no nome santo de Jesus, e que cada irmão e irmã sejam abençoados, aqueles que estão fracos, abatidos, que sejam fortalecidos pelo Senhor, aqueles que estão enfermos, que sejam curados para a honra e para a glória do Teu nome, aqueles, Pai, que muitas vezes têm servido ao Senhor de qualquer maneira, relaxadamente, que o Teu Espírito Santo possa falar no coração deles, para que possam Te servir com alegria e que possam fazer o melhor para o Teu reino. Pai querido, nós não somos merecedores de trabalhar para o Senhor, mas somos privilegiados pelo Senhor ter nos chamado. Por isso, Pai, abençoa cada igreja, abençoa cada ministério, abençoa cada pastor. Senhor, em nome de Jesus, vem abençoar cada liderança. Não importa, Pai, onde estiver, a graça, a bênção do Senhor esteja sobre cada vida. Eu quero te agradecer, Pai, por esse momento que o Senhor nos concedeu. Eu quero te agradecer, Pai, por esse encontro de oficiais, mesmo que à distância, mas nós pudemos sentir a Tua presença através, Senhor, desse encontro que tivemos. Eu quero te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Quero te louvar, ó Deus, porque somos privilegiados. E eu quero te louvar, porque a Tua graça e a Tua misericórdia têm nos alcançado. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Então eu quero agradecer, a todos os irmãos, irmãs que estiveram conosco nessa live. Eu quero agradecer você que participou, você que deu aí o seu joinha, você que curtiu, você que comentou. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho. Você é bênção nas mãos do Senhor. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Eu quero agradecer você, meu querido, por estarmos juntos mais uma vez. E quero agradecer pela oportunidade de poder estar junto com os irmãos, falando do amor do Senhor, falando do trabalho na obra do Senhor. Você é bênção nas mãos do Senhor. E eu quero também, para poder encerrar, pedir aos irmãos que, como liderança, que possamos orar em favor do ministério apostólico, que possamos orar em favor do nosso país. Nós estamos passando momentos difíceis, mas Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor nunca perdeu o controle de nada. E finalizando, queridos, eu quero dizer para os irmãos que eu vou disponibilizar no YouTube esse culto, esse encontro, para que as pessoas possam depois estar indo lá com calma e assistindo, e revendo, para que possam ser abençoados. Amém? Então que Deus abençoe você, a sua família,
o seu trabalho, a sua casa, no nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém e amém. Deus os abençoe no nome de Jesus.